Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Pode Nutrir. Hoje eu, Mariana Martins, estou aqui para conversar junto com vocês e uma outra profissional que está aqui do meu lado sobre um assunto super relevante, as realidades do empreendedorismo. Com vocês, Érica Fedato. Muito obrigada por ter vindo. É uma honra te receber aqui, Érica. Imagina, é um prazer. Obrigada pelo convite. Uma honra imensa participar do segundo episódio desse podcast. Gente, eu e a Érica, a gente se conheceu, na verdade, eu te conheci primeiro, que você foi dar uma palestra lá na faculdade, Ana Ribeiro, um beijo pra você, que apresentou seu trabalho e você também conversou com a gente sobre, né? Desde aquele momento eu já fiquei apaixonada pelo seu trabalho, por toda a sua ideologia, e aí você ainda depois foi participar do meu TCC, né, como banca. Então, nossa história já tem um tempinho aí, mas eu admiro muito, você é uma pessoa que me inspira bastante. Não, foi uma alegria muito grande ter cruzado o teu caminho, ter visto todo esse caminho que você está trilhando também. Para quem não me conhece, eu sou a Érica, eu também sou nutricionista, sou formada pela Federal em 2013 e eu tenho um ateliê de doces faz 14 anos. Então, eu tenho uma empresinha para administrar e eu vim contar hoje um pouquinho aqui, conversar com a Marina, um pouquinho sobre o nosso dia a dia, o que acontece. O lado bom, né? Eu fui no ateliê da Érica essa semana e eu fiquei encantada por cada um dos detalhes, desde o ambiente até mesmo cada um dos doces, simplesmente maravilhosos. E aproveitando já, Érica, deixa eu te perguntar, como que você teve a ideia de começar com um ateliê de doces? Como que foi o início desse processo para você, do empreender? É uma história bem gostosa. Eu era atriz de teatro na época, desde pequenininha. Então, eu fiz teatro por 12 anos. Comecei a carreira ali de nutrição, a faculdade, não tinha nem ideia do que eu ia fazer. A minha ideia era seguir mais ou menos mídias sociais com a nutrição e eu estava ali tentando entender o que eu queria. Até que a minha mãe veio com a ideia de vender brigadeiro. E eu, mas brigadeiro, mãe, né? Da onde essa ideia? E para quem não conhece, hoje a minha mãe é minha sócia, ela é super agilizada. Ela já veio com uma lata de leite condensado, 1 quilinho de chocolate e a gente fez a nossa primeira receita juntas. Minha mãe sempre trabalhou fora, né? Ela trabalhava numa multinacional, então aquele momento que a gente cozinhou juntas foi muito gostoso. Eu lembro assim como se fosse ontem, assim, daquela noite. E a gente fez a nossa primeira receita de brigadeiro, que é a mesma que a gente leva até hoje. E eu levei para o teatro essa primeira receitinha, ela levou para o pessoal do trabalho dela e a gente levou para o pessoal provar e todo mundo adorou. A gente fez uma segunda receita, criamos novos sabores e eu comecei a vender no teatro, ali para ajudar a pagar ali um pouquinho das produções das peças. E ela levou para o trabalho, continuou levando. O pessoal, para incentivar ali, né, para nos ajudar, começou a fazer os pedidos pequenos assim. Então, o ateliê surgiu completamente do nada e a gente se apaixonou. A empresa surgiu aos poucos, assim, a gente foi dando passinho por passinho. A gente fez o nosso primeiro casamento só com brigadeiro. Legal. Então, foi uma cliente que entrou em contato justamente porque a gente tinha 19 sabores de brigadeiros diferentes. E aí, ela queria uma mesa de doces diferentes. E aí, a gente fez nosso primeiro desafio. Até que outras clientes começaram a ver as fotos que a gente divulgava no Facebook na época e começaram a pedir, Érica, você faz doces finos também? Faço. Faz bem casado também? Faço. Do jeito. Faz bolo? Faço. E aí a gente foi ampliando o nosso catálogo, até para tornar toda a operação viável, né? E um pouco mais lucrativa, assim, né? Rentável. Tiveram alguns desafios, né? No meio do caminho, então a gente começou a fazer em casa. De repente, a gente via as promoções de leite condensado, comprava, embalagem, comprava. A gente já não tinha mais lugar para tomar café da manhã. Então a gente pensou em sair de lá. Tudo em casa, então. Tudo em casa. Legal. Aí, puxa, tá pequeno. Daí a gente saiu de lá, fomos para um apartamento. Minha mãe alugava na época. E aí a inquilina acabou saindo. E a gente foi para lá só com a produçãozinha. Só que era no quarto andar, não tinha elevador. Por ali a gente ficou 1 ano. Aí era bastante cansativo subir e descer, né? Ao longo do dia, assim. Aí ficou pequenininho lá, era um pouco difícil essa parte da logística. Aí fomos para uma casa.
Então, o ateliê foi crescendo ano a ano, Aos assim, poucos, aos né? Tendo uma poucos. evolução. E eu acho que também de uma forma saudável, assim, sabe? Sem aquela angústia de ver o crescimento. Então, a gente foi respeitando todos os passos, todos os obstáculos e desafios. E você já tinha ciência do que era empreender? Não tinha nada, eu não sabia nem como era abrir um CNPJ. Então, como não foi uma ideia que ela veio desde o início, né? Assim, a gente fez aquela receita de brigadeiro despretensiosamente, né? E graças a Deus a gente fez aquela receita de brigadeiro. Então a gente não tinha ideia de toda essa parte burocrática e do quão difícil realmente é empreender, né? Quando a gente abriu o nosso CNPJ, que a gente pesquisou bastante como fazia, a prefeitura entrou em contato e nos ofereceu um curso chamado Bom Negócio. Era um curso que durava 1 mês. E justamente para elucidar todos esses primeiros passos. Nós éramos microempreendedores individuais na época. Então era só um grupinho de mês ali e que trouxe vários ensinamentos super valiosos dessa parte que a gente não tinha nem ideia, sabe? E aí foi quando a gente aprendeu. O meu projeto de conclusão de curso da graduação foi todo um estudo da parte de administração ali do ateliê que estava nascendo, né? Que nasceu e cresceu na faculdade. Então ali também eu pude aprender um pouquinho mais sobre toda essa parte mais burocrática, assim. E para quem está começando agora, você acha que é importante ver desde o início, procurar assuntos assim? Ou você acha que pode ir aprendendo aos poucos, conforme for vindo a demanda, conforme for crescendo? Como que você vê essa questão? As duas situações são viáveis. Eu acredito que se eu tivesse um conhecimento prévio, eu teria entrado um pouco mais preparada. Então, para quem tiver a oportunidade de aprender isso antes, e eu sou uma grande defensora que na nutrição a gente precisa ter uma matéria de empreendedorismo, não para abrir um ateliê de doces, não para abrir uma empresa, mas para poder gerir o seu próprio consultório, sabe? Poder gerir pessoas também, se você atender uma UAN. Então, saber sobre finanças, saber sobre fluxo de caixa. Então, eu defendo muito essa ideia. Se a gente tivesse esse conhecimento prévio, se ele tivesse vindo na faculdade, com certeza já teria começado um pouco diferente, né? Pulado um pouquinho ali dos degraus. Hoje em dia a gente já tem, por exemplo, na minha faculdade foi EAD, só que eu vi que nos anos anteriores, agora, como eu acabei de me formar, eles têm a matéria até presencial, por exemplo, gastronomia, tem essa matéria presencial e é fundamental ali, porque a pessoa ela consegue ver o básico, né? A partir do princípio para que está lá na frente, se quiser abrir alguma coisa, já tem uma noção do que pode estar fazendo, sobre o que é empreendedorismo mesmo, né? Sobre os riscos, que é importante a gente estar aberto para acontecer, para correr. Tá preparado para saber, né? Como resolver. E você percebeu, teve algum momento nessa sua jornada que você vê que você aprendeu muito com alguma dificuldade específica que você teve? E sim, qual foi? Eu acho que cada fase traz um novo desafio e um novo aprendizado. Então, puxa, no começo era como evitar desperdício, como fazer uma ficha técnica bem feita, como aproveitar os ingredientes da melhor forma, como buscar ingredientes com custo-benefício que fosse viável, você oferecer aquele produto que estava entrando no catálogo. Hoje em dia, a gente já vê uma dificuldade em gestão de pessoas, então como a gente tem uma equipe com 13 meninas, é como gerir essas pessoas, como motivar, como ser um líder. Então, cada fase tem o seu aprendizado e não é mentira, assim. Cada degrau tem algo a se aprender. Tem o seu valor, né? Com certeza. Até um nicho de mercado que você quer atingir. Então, você tem que entender como analisar o teu público, os teus concorrentes. E isso vai ser numa fase em específico. Depois que você conseguiu ali dominar o teu espaço, vem um outro desafio para você resolver, sabe? E isso é muito interessante. Para quem gosta e tem um perfil, eu acredito que isso é o que nos motiva, sabe? Isso é o que nos faz a gente seguir em frente e querer aprender, querer estudar e ver coisas novas, sabe? E, por exemplo, às vezes é difícil a gente se manter todos os dias motivados, né? E o que você faz nesse dia que você está se sentindo um pouquinho para baixo? Você volta nesse todo sonho que você tem? Como que funciona? É difícil, assim. Nesses 14 anos de ateliê tiveram umas
6 crises importantes, assim, que eu falei, meu Deus, não dá mais, né? Eu não consigo, não é meu perfil, eu não sei. Eu sou um desastre. Chegou já esses momentos assim Já, pra você? Então, puxa, o que eu poderia falar é mais do você saber descansar, porque foram nesses momentos que eu vi que foi quando eu estava mais sobrecarregada ou com uma demanda muito grande, um tempo de trabalho muito grande ao longo do dia. É você saber que nessa hora é importante você só descansar, sabe? Puxa, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, vou num parque, vou tirar um final de semana. A gente trabalha muito no sábado, mas o nosso final de semana é domingo e segunda, né? Então, puxa, eu vou tirar um tempinho para fazer uma massagem ou ir no cinema. Para esfriar a cabeça, né? Que aí você já pensa diferente, assim. A gente está em março, em janeiro agora. Logo vem março, que é uma época de Páscoa muito importante para a gente. Então, eu já sei que eu tenho que estar preparada psicologicamente, porque a demanda é muito grande e eu não posso ter esse pensamento, sabe? De não aguento mais, não vai dar certo. Então, eu tento buscar esses momentos assim de prazer, sabe? Para descansar realmente quando eu estou sobrecarregada. Eles são fundamentais, né? Até porque no empreendedorismo, muitas vezes a gente acaba se sentindo sobrecarregado quando a gente não tem alguém para recorrer, ou sempre tem alguém, né? Mas, por exemplo, quando você é o único proprietário, às vezes você acaba se sentindo meio sobrecarregado. E mesmo assim, tem outras instituições, né, que podem pegar e te auxiliar nesse processo. Não sei se alguma delas ajudou você em algum desses momentos, além do que você falou, né, no início. E o próprio Sebrae também anda do nosso lado. No final do ano passado, a gente entrou em contato com eles para pegar uma consultoria realmente, pegar um consultor para estar lá dentro do ateliê, ver onde a gente pode melhorar. Ser empreendedor também é ser multitarefas, então é muito diferente, né, de um trabalho CLT que você está ali para cumprir determinada função ou determinada área. Ser empreendedor, mesmo que tenha sócios, você acaba sendo todas as áreas da tua empresa. Então, puxa, se precisa limpar ali a área dos clientes chegarem, é você que vai limpar, né? Se algum motivo o funcionário não foi. Você precisa fazer compras, você precisa analisar os concorrentes, trabalhar com marketing, criar novos produtos, fazer. É muita coisa que a gente precisa estar observando e analisando, né, para conseguir seguir com os nossos próprios negócios. E hoje, por exemplo, já que você já tem 14 anos de história, qual que é o seu maior desafio que está enfrentando nesse momento? Com todas essas experiências, com todas essas multitarefas? A gente está passando um pouquinho ali para o nosso lado e para a nossa área. A gente está enfrentando agora uma crise do cacau, que é algo que me assusta bastante. A gente passou por uma pandemia agora, que foi algo importante para a ateliê, mas que a gente conseguiu ultrapassar. E realmente essa crise do cacau está me assustando um pouquinho mais do que o que foi a pandemia. Porque a pandemia eu tinha outras opções. Então a gente aumentou o nosso varejo, a gente fez as festas pequenas em casa, aumentamos a linha de presentes e sobrevivemos. A gente não sabia por quanto tempo, já que os eventos estavam suspensos, mas a gente passou por isso. Agora, a base dos nossos produtos é o chocolate, né? E a gente já reparou que os chocolates do nosso fornecedor, poxa, a gente paga super caro, é chocolate importado, a qualidade já não é a mesma do ano passado. E a previsão de passagem é de 5 a 10 anos, para que tudo, né, volte ao normal se o clima estiver favorável e tudo. Então, é aonde a gente vai chegar, assim. Muitos produtos, os preços aumentam muito também, né? A gente já está pagando o dobro. E até quanto eu posso aumentar o meu produto para que eu não perca os clientes também, né? Porque se eu aumentar muito o produto, pode ser que eu não venda, porque os concorrentes estão aí, talvez até optando por chocolates de menor qualidade para cumprir. A gente não gostaria de perder a nossa qualidade, que é algo tão importante para a ateliê, sabe? Então eu não sei o que vai acontecer. Hoje é o principal desafio, assim, é como contornar essa situação que está todo mundo da área falando e discutindo, sabe? Acho que está todo mundo sofrendo pela mesma situação, né? E o que você acha, de repente, que a gente poderia fazer para se preparar nesse quesito? Só o que eu penso, e é o que a gente está tentando programar, é pensar em receitas que não tenham o chocolate como base. E para quem está acostumado a ter o chocolate como ingrediente principal, é um desafio enorme, porque eu tenho que inovar agora também o meu jeito de pensar, né? O que eu posso criar
recheios de bolo, tipos de acabamento de bolo que não levam chocolate. Enfim, o que eu posso criar? Próprio doces, né, que a gente tem bastante, atende bastante evento, como que eu posso tirar esse chocolate aí das receitas? E eu acho que vai ser um pouco dessa linha, assim, para tentar equilibrar um pouco. A gente atende um público um pouco classe A, né, então é um público mais específico, que talvez eles tenham o poder aquisitivo de pagar pelo preço, né, do produto. Mas também tem outros concorrentes maravilhosos que também oferecem um produto semelhante, né? Então, como que eu vou me diferenciar nessa parte? E quanto à inovação, aproveitar que a gente já está nesse tópico, desde o início, o que você trouxe de diferente, que tem a ver com a sua essência também, para o seu próprio negócio, no sentido de inovar, no sentido de fazer diferente, de ser a única Érica, de Érica Atelier? Eu acho que o ateliê tem muito a minha carinha, assim, né? Então é o meu jeito, é um pouco do meu perfil, todo esse carinho que eu tenho pela profissão e pelo ateliê em si. Detalhes. Isso. Então eu acredito que os clientes consigam enxergar isso nos produtos. Então esse é o nosso maior diferencial ali. Mas a gente tenta inovar também em toda a parte de processos ali dentro, de serviços no ateliê, até de produtos, toda data comemorativa importante. A gente tem um catálogo novo, específico para aquela data. Eu nunca gosto de repetir dos anos que já passaram. Então a gente sempre busca referências. Outra parte diferencial é que os clientes trazem bastante referência para a gente e a gente aceita. Então, como eu falei ali no começo, né, e eu acho que isso vem muito do meu perfil, o cliente manda um bolo completamente diferente, porque a confeitaria tem bastante tendência, né? Completamente diferente. Meu sonho é ter esse bolo no meu casamento. Você faz? Faço. Eu não tenho ideia de como executar, mas eu vou dar um jeito e vou fazer. E eu acho que isso tem um pouco mais da coragem mesmo, de não, vai dar certo, sabe? Eu vou achar um jeito. Eu penso que se alguém fez, por que a gente também não consegue fazer, né? Isso tem em diversas áreas também, né, do empreendedorismo. A gente tem que saber tanto inovar, mas também se adaptar com todas as mudanças do mercado, né? E nesses últimos anos, você percebeu que teve uma mudança muito grande, ou no seu ramo, ou até mesmo no empreendedorismo de modo geral? Eu acredito que a maior mudança, como antes a gente não tinha vitrine lá que a gente tem hoje, né? A gente só trabalhava sob encomenda e o nosso forte eram os eventos. Quando veio a pandemia, eu acho que aquela ali foi a principal mudança. Todos os eventos a gente tinha 169 contratos, todos adiados. Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer, né? Se essa é a nossa linha, é isso que a gente faz, né? Então eu senti que ali virou uma chave no mercado, porque aí todo mundo teve que se adaptar. E a gente acabou introduzindo os produtos varejo, que a gente fala, né? Então, esses produtos menores. Então, ali foi uma mudança muito grande. Agora, como ainda é recente, né? 5 anos se passaram, a gente tem a nossa linha do varejo em alta, os eventos voltaram com tudo de novo. Então, a gente vê as pessoas mais ansiosas, dispostas a investir, a fazer um casamento bonito mesmo, aproveitar esse tempo, sabe? Então, acho que tudo voltou agora de novo. E como que é para vocês, da Érica, lidar com cada um desses requisitos que os seus clientes fazem? Por exemplo, um cliente quer um bolo específico, você vai lá e você vai atender, mas como que é lidar com essas pessoas com tantos gostos diferentes, com tantas propostas diferentes? A gente tem um prazo sempre muito curto, assim, então tem os casamentos que são programados com antecedência, mas tem a Marina que vai pedir o bolo amanhã para sábado. Um bolo totalmente diferente. Então a gente tem prazos curtos para fazer. Muitas vezes a gente não consegue fazer um teste, né, anterior, assim, não, vamos testar aqui o bolo da Marina para ver se deu certo. Não dá tempo. Mas eu acho que pelo nosso conhecimento técnico, assim, sabe? Por tudo que a gente já aprendeu ao longo desses 14 anos, dos cursos. Ter confiança no seu próprio negócio, né? Na sua capacidade. A gente consegue. O cliente trazendo uma referência, a gente já... eu nunca fiz, não tenho ideia como executar, mas
não é possível que seja tão difícil, sabe? Vai dar tudo certo. E a gente consegue. Inclusive, gente, se você tiver algum evento, algum casamento, eu vou deixar o Instagram da Diérica aqui também para vocês acompanharem, porque os doces são de extrema qualidade, são doces finos e todos eles são muito gostosos. A gente provou aquela tortinha de frutas vermelhas. Gente, a gente cortou ela e daí do nada teve a surpresa, que é aquele... Como que é? Aquele recheio de frutas vermelhas por dentro? Nossa senhora, encantou, simplesmente maravilhoso. Eu acho que isso, assim, também é uma inovação, né? Uma maneira que vocês trouxeram a essência de vocês para inovar dentro da própria tortinha, enfim, muito gostoso. Diérica, olha, já estou te chamando pela palavra da ateliê. Quantos produtos hoje você tem no seu catálogo? A gente tem mais de 90 doces finos, e toda uma linha de bolos, torta, lembrança, doces modelados em pasta americana. E acho que é isso. Bastante. Tem bastante. O catálogo é extenso e aí vem um desafio de como gerenciar o estoque disso tudo, né? Então, tem semanas que tem 1000 ouriços de coco e tem semanas que tem 1000 brownies. Qual que é o mais pedido de vocês? Assim. Cesta de doce de leite com brulê é um doce que vende bastante. O bombom de framboesa e pistache. 1000 folhas de maçã sai muito. Todos os bolos espatulados, né? Também são os bolos que mais saem com esse tipo de acabamento. E acho que é isso, cesta de frutas vermelhas, os doces mais leves, assim, sai bastante. E aproveitando já essa questão da organização, do preparo, até mesmo dá para puxar um pouco até o assunto de nutrição, porque a gente tem a área de UA, né? Como que você tenta trazer isso para a sua empresa, de maneira com que você consiga atender todos esses pedidos, conseguir lidar com tudo isso que você tem para fazer, por exemplo? É bastante desafiador, assim. Então, graças a Deus eu me formei em nutrição também, eu sou muito feliz por isso e falo sempre que bom que eu sou nutricionista, porque muitos clientes no começo entravam, meu diploma estava ali bem na entrada e falavam, nossa, mas você é nutricionista e vende doce, né? Eu falava assim, eu estou oferecendo um produto seguro para você, né? Então a nutrição me possibilitou fazer todo o desenho da minha cozinha, então eu pude desenhar medidas de bancada, altura, fazer todo o fluxo, me ajuda com a escala das funcionárias, como dividir as funções também, toda a parte de ficha técnica e criação de produtos, gestão de estoque também. Então a nutrição a gente precisa entender que é muito além do perder peso, né? Que é o que a maioria procura. E graças a Deus eu sou nutricionista, porque a faculdade me trouxe muito, assim, sabe, para a TV, eu pude aplicar muito. Conseguiu agregar bastante, né? Isso. E você comentou que recebia vários comentários. Como que é nutricionista trabalha com doce? Como que é isso para você? Como que é a sua visão quanto a isso? Eu via mais de um jeito um pouco mais leve, assim, eu não levava tão a sério, assim. E eu comentava realmente, eu sou nutricionista, eu estou oferecendo um produto seguro para você comer. Então eu via alguns comentários de, então você está engordando a gente para depois emagrecer. E eu acho que a gente tem senso comum, tem um preconceito muito grande que o nutricionista é para dar dieta. Não é, se eu quero emagrecer, eu preciso de um nutricionista. E a gente precisa mostrar para todo mundo, eu com empreendedorismo, né, e os outros profissionais com tantas áreas que a gente precisa mostrar onde a gente está inserido. A gente está nas escolas, né, oferecendo ali uma nutrição perfeita para as crianças ali que estão desenvolvendo realmente os hábitos alimentares. A gente está em todas as ruas, estamos em empresas também trabalhando até com o psicológico, né, dos funcionários que estão ali para terem uma alimentação saudável, um sono regular, né? A gente está em hospitais, então a gente está em clínicas especializadas, tem nutricionista que trabalha só com função renal, que é extremamente importante, nutricionista só para câncer, né? Toda essa área oncológica. Então a gente precisa mostrar assim do que a gente é capaz, sabe? É um contexto muito maior, né? Tudo que envolve alimentação, o nutricionista está inserido, né? A gente tem o alimento como nosso instrumento de trabalho, né? Claro, é super válido, se precisa reduzir o peso, né? Se precisa estar naquela faixa saudável, é ótimo, né? Procure um nutricionista mesmo. Mas a gente também precisa mostrar as outras vertentes, né, da nossa área. Sim, ter orgulho de quem a gente é, né? Sim, que a gente fez da segurança, da qualidade, do aporte, de proteína, nutriente, tudo.
Isso, para a gente ter uma vida saudável, assim, né? Não só em um determinado período, por um determinado tempo, mas para a gente ter uma qualidade de vida até onde a gente, né, tiver o nosso fim de vida. Assim. Como que você vê, por exemplo, os erros e imprevistos que acontecem no empreendedorismo? Teve alguma coisa que aconteceu com você, algum erro que você levou e transformou como uma oportunidade? Os erros, eles acontecem frequentemente, assim. E é muito interessante, porque não são só erros de produção, né? Digamos, uma massa não assou direito, enfim. Mas são erros de gestão também. E sempre quando a gente erra lá no ateliê, a minha mãe tem uma máxima que é: o que a gente pode aprender com isso, né? Então, errou esse exemplo da massa, né? Puxa, assou menos tempo. Como que a gente pode evitar que isso aconteça de novo? A gente teve 2 perdas de 2 funcionárias muito importantes agora no final do ano, né? Que estavam com a gente já há um tempo, acabaram conseguindo uma outra oportunidade, até melhor, né? Enfim, em outras empresas e outras áreas. Mas a gente teve até um feedback das 2, falando um pouco ali da gestão, das oportunidades de crescimento, né? De aumento de salário ali no ateliê, porque a gente não tem muito para onde crescer, assim, né? A pessoa entra como uma auxiliar de confeitaria e aí vira uma confeiteira. Então, como que a gente consegue motivar para que a pessoa tenha um planejamento de carreira, um plano de carreira, né? Então, a gente sempre, poxa, com essas 2 saídas, o que a gente pode fazer, então, para quem está lá, continuar e ver um futuro com a gente? Porque a gente gosta de ter a pessoa ali do nosso lado, mas a gente já ensinou, a pessoa já sabe o nosso jeito, já está ali no nosso dia a dia, a gente já conhece, né? É muito melhor do que contratar outra pessoa, ter que treinar e se adaptar com ela. Então a gente sempre tenta ver num erro uma oportunidade assim de melhoria e aprendizado, realmente, sabe? E sempre tem, sempre acontece. Às vezes é um bolo que acabou rachando, a espatulagem. Poxa, o que a gente pode fazer no próximo? Vamos molhar menos? Será que molhar menos ainda fica úmido, né? Ou fica seco? Vamos fazer uma blindagem? Vamos pegar uma cobertura diferente? Então a gente sempre tenta aprender assim com o erro, sabe? E é bem real isso no nosso dia a dia. E mudando um pouquinho já de assunto, como que é a sua relação com sua mãe, um negócio, uma empresa familiar? Como que é para vocês? Como que vocês lidam? Então, faz uns 4 anos que a minha mãe se aposentou dessa empresa, então por 10 anos, né, de ateliê, ela ainda trabalhava fora e me ajudava à noite, assim. Ela se aposentou e daí eu roubei ela para mim. E ela falou que ela nunca trabalhou tanto na vida dela. Hoje a gente divide bem as funções, então eu cuido da parte de atendimento, produção e marketing, e ela fica com compras, busca de fornecedores e toda a parte financeira com ela. Contas a pagar, receber, folha de pagamento. É tudo com ela, então é uma pessoa de extrema confiança ali que está conferindo o Pix, né, pagando os boletos, enfim. Mas a gente trabalha juntas, né, dia a dia, o ateliê funciona de terça a sábado e, enfim, dá tudo certo. É interessante porque ela tem uma opinião diferente da minha em muitos casos, ao mesmo tempo que ela tem um conhecimento muito grande, já que ela trabalhou por muito tempo, né, em uma outra empresa. Ela traz essa base sólida e eu sou um pouco mais aventureira, assim. Não, vamos fazer esse bolo. E ela fica, mais filha, a gente precisa ver isso, isso e isso. Não, mãe, a gente dá um jeito, vamos aceitar, a gente dá um jeito. Então equilibra bastante, porque ao mesmo tempo que ela fala, mas minha filha, como que vai ser? É uma hora que eu realmente paro para pensar em como vai ser, sabe? Então, a gente se dá bem, tem algumas opiniões que divergem, mas também a gente deixa isso se fazer interessante, porque se ela não concorda com alguma coisa, eu paro para pensar o porquê que ela não está concordando, ou se eu falo alguma coisa diferente, ela considera também o que eu estou falando, sabe? Isso até independente, né? Se é parente ou não é parente. É bom a gente ter mais ou menos essa mesma ideologia para a gente conseguir lidar para o nosso sócio, por exemplo, se a gente tem algum dentro do próprio negócio. Exatamente. E eu, por exemplo, tinha um negócio familiar.
era muito importante a gente estar conseguindo respeitar a opinião de cada um, como que cada um também pensa perante alguma situação em específico. Mas uma das coisas que eu vejo que é mais importante, além da organização, era a comunicação também, né? Como que você lida com isso, com a sua equipe, com a sua empresa de modo geral? Como que você vê que se a comunicação é importante ou não para onde você está atuando hoje em dia? Eu acho que a comunicação é importante até para gerar confiança, né? Não só entre eu e a mãe, que temos o vínculo familiar, mas até as meninas, delas saberem o que está acontecendo, para onde a gente está indo, né? O que a gente espera do ateliê ou não. Não digo que funciona 100%, né? É difícil, então a comunicação é essencial para a gente conseguir realmente essa confiança e ter o fluxo de trabalho fluindo também bem, né? Isso é tanto importante para dentro da equipe, quanto também para qualquer as pessoas, né? Cliente, você saber se comunicar. Atender a expectativa, exatamente. Né? Com o seu público, no geral, com todo mundo, a comunicação é uma das coisas mais importantes, né? Que a gente precisa ter claro ali. E quais são os maiores ensinamentos que você leva de toda essa sua experiência com empreendedorismo, com nutrição? Eu acho que é não desistir, sabe? Ser perseverante, assim. O ateliê me mostra o quão importante é a gente não desistir para a gente conseguir realizar o nosso sonho. Talvez se eu tivesse desistido lá naquela primeira crise, digamos, eu não teria o ateliê e realizado o sonho daquela reforma, né? Eu não teria o ateliê do jeitinho que ele está hoje. Então, eu acho que o ateliê me ensinou a ser resiliente, assim, sabe? Ele acaba te motivando também, né? Isso, na verdade, a gente pode trazer como motivação também nos dias difíceis, né? Do porquê que você começou, qual que é todo o seu objetivo. Isso pode servir como até motivação mesmo, né? E como a gente trabalha com momentos de comemoração, né? A gente sempre está num momento bom. Os clientes dão muito feedback. Então, é muito bom, né? Você abrir ali uma conversa e ter um elogio de um bolo do final de semana ou do próprio casamento, que é um dia tão especial. Então, eu vejo que isso também motiva, sabe? A gente sempre encaminha todos os feedbacks para um grupo que a gente tem dos funcionários, porque elas também fazem parte disso tudo, né? Elas são a alma ali do ateliê. Então, é importante, assim, pra gente saber que, poxa, a gente realizou aquele sonho, sabe? Ou que a gente estava naquele dia tão importante. E isso também me motiva a continuar. E o que você diria, de repente, para quem está começando agora, seja até mesmo na área de doces, por exemplo, para sair dessa zona de conforto que a gente tem, desse medo que a gente tem, o que você diria para essas pessoas? Eu diria para começar, independente, porque muita gente espera ou um momento certo, ou já ter uma estrutura pronta, ou ter os ingredientes. Então eu escuto muito, mas é que eu não tenho onde fazer, eu não tenho embalagem. Só comece. Só ofereça para uma pessoa, ofereça para 4 pessoas, sabe? Comece com o que você tem, que o caminho ele vai sendo formado depois, sabe? E os desafios vão aparecendo para você ir superando a cada nova etapa, né? Não tenha medo, só comece, que vai dar tudo certo. E mais 2 perguntinhas quanto à inspiração e tudo mais. Érica, quem que você acha que te inspira hoje em dia? Quem é uma pessoa que te inspira? Que me inspira? Eu acho que a minha mãe, eu falaria. Pela força de trabalho dela, acorda cedo, vai lá. Ela é uma pessoa que trabalha até um pouco mais do que eu, sabe? E ela sempre busca referências e tendência e me manda. Então, ela é uma pessoa muito proativa. Então, ela me inspira. Muitas vezes eu tô... mãe, mas eu tô de férias ainda, né? Vamos falar disso amanhã. Ela, não, mas Páscoa, não, mas isso. Então, como chegar em 65 anos, né? Depois de ter trabalhado por 40 anos na vida e ainda tá com esse pique, sabe? Não, vamos lá, vamos fazer, vamos comprar peça nova, acho que a gente tem que mudar isso, concordo com isso, não concordo com isso, sabe? Vocês precisam conhecer ela. Então, chama ela aqui pro podcast também, para uma conversa. E aproveitando já que a gente está falando sobre o que a gente precisa ser e tudo mais para ter os nossos próprios negócios, o que você considera, pelo menos mais 5 coisas que é importante o empreendedor ter, tanto no início, no meio, no fim, para conseguir seguir com o seu sonho? Então, ser perseverante, ser criativo, ter criatividade, sonhar,
Eu acho que é o mais importante. Não ter preguiça, então ter proatividade de fazer acontecer. E acreditar no teu produto, assim, acreditar no que você está entregando. Talvez não seja um produto, mas um serviço, né? Poxa, acreditar naquilo que você está vendendo, sabe? Porque assim essas pessoas têm empatia e também vão acreditar assim como você. Então, se você faz um bom trabalho e acredita naquilo que você faz, perfeito. não E tem o que segredo. você diria para a Érica que estava lá no início? Que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo? E alguma mensagem, então, para ela que te motiva até hoje em dia? Para a Érica, você diz? Para a Érica. Que vai dar tudo certo. Independente, assim, eu sempre tento não esquecer disso, porque nos momentos de sobrecarga a gente não acredita que vai dar tudo certo, né? Então, você parece que entra no túnel e não vê aquela luz, parece que tem uma curva grande ainda e aquela luz não aparece. Então, nesse momento, eu tenho que acreditar que vai dar tudo certo, sabe? De algum jeito. E eu acho que vai muito também da gente fazer o que você comentou antes, né? Que era tirar um momento para si mesma, para poder pensar, respirar e lembrar, então, do que você falou, que tudo vai dar certo. A gente encontra um jeito, às vezes conversa com alguém, e até não precisa ser alguém da área, né? Que vai dar um conselho técnico, mas conversa com um amigo, uma amiga, só desabafa, você já vê que não é tudo aquilo que estava na tua cabeça, né? Que com o tempo vai passar de qualquer forma e você vai conseguir resolver de alguma forma aquilo, sabe? Nem que tenha que voltar um pouquinho para trás, só para resolver o que aconteceu. Então a gente pode sempre buscar através de pessoas que podem nos ajudar, através de pessoas, de ambientes que também possam ajudar a gente a crescer de alguma maneira. Então, nossa, perfeito. E tudo vai dar certo. Vai. Não, de verdade. Érica, muito obrigada por estar aqui hoje junto com a gente. Você me inspira muito. E eu tava conversando até com a minha mãe esses dias também. Eu gosto de trazer para o podcast pessoas que me inspiram, que eu vejo também podem inspirar a outra pessoa que está assistindo do outro lado da tela. Então, muito obrigada, fico muito feliz. E que logo, logo você volte também junto com a sua mãe para a gente conversar, para bater um papo. Imagina que legal, eu, você, a minha mãe e a sua mãe, entendeu? Um papo de mãe e filha, que querendo ou não, a gente tem histórias parecidas, né? Começou tudo em casa do mesmo jeito e hoje em dia já está totalmente diferente. Então, acho que seria muito legal. Topa aí, produção. Com certeza. A gente logo providencia, Érica. Muito, muito obrigada mesmo, de verdade. Uma alegria muito grande estar aqui, uma honra pelo convite também. Desejo muita sorte nesse podcast, nesse caminho, agora como nutricionista também. E conte sempre comigo. Muito obrigada. Nada. Gente, tchau!